entendimento. Vamos lá? Número 6, 22, já está na mão, senão eu mesmo leio. 6, 22 a 27. No telão. Ou na sua mão. Obrigado pelo banner aí, viu, time? Tá bonito, hein? Sou eu mesmo? Isso. Obrigado pelo pastor Lipe. Eles tinham colocado o pastor Júlio Felipe. Eu falei, vai ficar estranho, eu vou ter que me explicar. Põe Lipe, que é mais fácil. Número 6, 22. Vai ter no telão, senão o Jason vai ter que abrir ali. Então vamos. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras: o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda paz. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Palavra do Senhor para o povo de Deus, diga amém. Diga comigo, essa é uma palavra para os pais. Diga comigo, essa é uma palavra para os pais. Para que os pais ensinem aos filhos. Quem aqui é pai, diga eu recebo. E agora você também recebe a incumbência, a ordem, a ordenança de instruir o seu filho. Eu queria pedir para você essa semana que a gente declarasse isso aos nossos filhos. Você pode fazer isso essa semana? Até que eles aprendam até mesmo a recitar este versículo, dessa parte aqui em diante, ó. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém? Em nome de Jesus, quem está comigo? Então a gente tem esse desafio de liberar essa palavra essa semana. Manda um áudio para sua filha toda semana, um por dia. Fala com ela. Manda um áudio se seu filho está longe, ora sobre a sua casa. Vamos lá novamente. Quem abriu o texto? Quem abriu o texto vem comigo, porque o telão está um pouquinho lento ali. Então vamos juntos lá, somente quem abriu o texto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Ponto final. Diga comigo, fazendo isso, o Senhor vai abençoar. Fazendo isso, eu os abençoarei. Amém, Gustavo? Quem já sabia disso? E quem tinha esquecido disso? Eu quero essa semana que a gente entre num nível mais profundo em nome de Cristo Jesus. Agora nós vamos fazer aqui um exercício pedagógico, né? As professoras aí me ajudem, quem é da área de pedagogia. Eu não sei se funciona, mas eu vou tentar, viu, Paty? Eu vou falar uma frase e vocês respondem outra, para a gente poder gravar isso na nossa mente e no nosso coração e também no nosso celular, que a Vitória vai nos ajudar. Eu vou falar, Deus é bom, e você responde, Ele é muito melhor do que você imagina. Tudo bem? Vamos treinar? Deus é bom. Olha como vocês são maravilhosos, que lindos, já aprenderam diretamente. Deus é bom? Só os homens carecas. Não, esse negócio de careca é coisa do Filipão. Só os homens, Deus é bom? As mulheres, Deus é bom? Ok, agora para gravar então, tá? Eu vou falar, aí você põe um sorriso bem lindo no rosto. Levanta a mão assim, ó, e diz, faz assim, Ele é muito melhor, tá? E a Vitória vai gravar, e nós vamos fazer aqui um Hells lindo. Um Hells, um Rios, não sei que lá o que vai ser. Vamos lá? Vamos assim, bem natural, beleza? Bem natural, vamos lá? Deus é bom!
Aplauda ao Senhor então, em nome de Jesus. Amém. Agora sem gravar, só para nós mesmo, porque a gente ama barulho. Deus é bom. Melhor. Para o amiguinho do lado agora, Deus é bom. Ele é muito melhor do que você imagina. Nós vamos entrar nesse lugar hoje em nome de Cristo Jesus, amém? Eu quero que você entenda uma coisa, que a minha fé só pode ir até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Olha que coisa interessante, a sua fé só vai, só acessa, só aciona, só ora, até o limite é onde você entende da bondade de Deus. Então por isso que é muito importante, antes da gente falar de fé, e de frutificação também, a gente falar sobre a bondade de Deus. Se você não entender a bondade de Deus sobre uma situação, você não aplica a fé nessa situação. Preste atenção nisso. Se acontecer uma situação na sua vida, e você não entender que isso é resultado, é fruto da bondade de Deus, você não consegue aplicar fé nessa situação. Olha que coisa profunda. Quem já passou por momentos onde você pensou, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não sei o que lá, Deus não é bom comigo. São os momentos que você não consegue aplicar fé. Enquanto você, porque o que vai expandir a minha fé? Diga comigo, o entendimento da bondade de Deus. Então, se você não entender que Deus é bom para suprir a sua vida, você não vai ter fé na provisão de Deus. Se você não entender que Deus é bom para curar os piores dias, os piores momentos, você não vai crer que Deus tem poder para curar. Se você não crê que Deus é bom para restituir você, quem é que está precisando de uma restituição? Você tem que entender que Deus é bom nesse seu momento de escassez e de espera. Se você não entender a bondade de Deus nesse lugar, você não tem fé para aplicar na sua restituição. Faz sentido ou não, irmãos? Quem acha que faz sentido? Quem aqui tem uma causa na justiça que acha que está sendo injustiçado? Meu Deus, se você não entender que Deus tem sido bom, até mesmo durante essa temporada, você não tem fé para orar por essa causa que está na justiça. Por quê? Porque a falta de entendimento de bondade te leva para um lugar de isolamento. A falta de entendimento de bondade te leva para um lugar de solidão, de orfandade, porque você pensa, eu fui abandonado, eu estou sozinho, ninguém lembra de mim, todo mundo esqueceu de mim, eu não tenho nenhum parceiro de oração, e aí você não consegue aplicar fé. Deus é bom? Ele é muito melhor do que você imagina. Você precisa entrar num lugar de entendimento. Olha o Salmo 27, 11 a 13, o que diz? Eu pedi para colocar na versão King James, que é um pouco diferente, eu não sei se eles vão conseguir, senão eu leio aqui. Vamos ao telão, e daí se não conseguir, conseguiram, parabéns aí para o time. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregue ao apetite dos meus adversários. Eles me fariam desesperar. Não fora minha fé, perseverante de que me viverei para ver a bondade do Senhor. Isso, essa é a King James atualizada, irmãos. Está escrita. Eu queria a antiga. Desculpa, viu, irmãos? Mas obrigado por ter achado a King James. Na King James é antiga, pode deixar essa daí mesmo, ou vocês vão tentar mudar. Tá, ali está usando ali, ó, lá na primeira linha. Eles me faziam desesperar. Desesperar, é isso que está escrito? Desesperar. Na antiga, ela usa a expressão desmaiado. Tem inimigo atrás dele, tem perseguição, tem muita luta, e ele declara, eu teria desmaiado. Nessa versão, eu estaria desesperado. Por que ele não desmaiou? Por que ele não está em desespero? É a sequência do texto. Por quê? O que mais? Se eu não tivesse crido que eu poderia ver a bondade de Deus. Perseverante? Opa, vamos deixar o telão, irmãos. Vamos nós aqui.
Olha o que diz aqui, ó. Eu teria desmaiado se eu não tivesse crido em ver a bondade de Deus na terra dos vivos. Diga comigo, eu teria desmaiado se eu não tivesse crido que eu poderia ver a bondade de Deus. Diga comigo, a esperança de ver a bondade de Deus trouxe vida, livrou do desmaio, livrou do desespero, a bondade de Deus. A cena dele é uma cena de horror, é uma cena de terror, é uma cena de perseguição. Mas ele conhece a bondade de Deus com profundidade. E mesmo no dia difícil ele está declarando, eu sei que eu verei a bondade de Deus. Presta atenção nisso, irmão. Ele não está chamando livramento, ele não está chamando vitória, ele não está chamando tudo aquilo que está dentro da bondade. Ele está chamando a bondade. Porque na bondade ele tem vida, na bondade ele tem livramento, na bondade ele tem vitória. Por isso que nós precisamos ir mais profundo no discernimento da bondade de Deus, irmão. Presta atenção nisso. Momentos de desespero, olha que coisa profunda isso. Tem a tendência, momento de desespero, tem o poder de roubar o entendimento da bondade de nós, das nossas vidas. Quase sempre pessoas em momento de desespero perdem o entendimento da bondade. E ao perder o entendimento da bondade, consequentemente você perde a profundidade da fé. Toda vez que você esquece da bondade, o próximo passo é você esquecer da fé. Olha que coisa profunda, irmãos. Olha que coisa perigosa. Se eu esqueço da bondade, o próximo ato qual é? Perder a fé. Perder a fé. Então, meu irmão, no seu pior dia, no seu pior momento, no pior tudo, você tem que lembrar, Deus é bom, Ele é muito melhor do que eu posso imaginar, Ele está comigo, Ele está nesse negócio, e isso vai ventilar a sua fé, cara. Isso vai oxigenar a sua fé. Isso vai fundamentar, vai fortalecer a sua fé. E o contrário disso vai fazer você perder a sua fé. Diga comigo, a bondade de Deus destrói o desespero. A bondade de Deus destrói o desmaio. Ele ia desmaiar, Nancy. Ele ia desmaiar. A bondade de Deus, diga comigo, a bondade de Deus é poderosa. Né? Olhando para a Nancy aqui, né? A Nancy sempre sorrindo, né? Essa mulher, você tinha muito mais propriedade para falar disso aqui do que eu, Nancy, né? Nos últimos anos, acompanhando o marido, né? E a gente sempre olhando para a Nancy, e a Nancy sempre acrescentando a nós. Toda vez que nós íamos dar uma palavra de fé para a Nancy, era a Nancy que nos dava uma palavra da bondade de Deus. Que bênção, Nancy. Glória a Deus pela sua vida. Que bom poder te olhar aqui e testemunhar o que eu estou pregando ao vivo. Né? A bondade. Diga comigo, a bondade de Deus impulsiona a minha fé e me ajuda a investigar as possíveis ações. A bondade de Deus impulsiona a minha fé e agora ela me ajuda a investigar. Não, Deus pode entrar aqui, Deus pode entrar acolá, Deus pode nisso, Deus pode naquilo. Por quê? Porque o meu coração está tomado de bondade, de bondade. Irmão, presta atenção numa coisa, a verdadeira fé, ela não é produto do intelecto humano, irmão. Aprende isso agora. A verdadeira fé, ela é produto da mente de Cristo em nós. A verdadeira fé, ela é fruto de uma mentalidade do Espírito, irmão. Mais pessoas respondam como Arthur. A verdadeira fé é fruto de uma mentalidade do Espírito em nós. Irmão, você nunca vai viver um lugar de verdadeira fé com uma mentalidade da carne, com uma mentalidade deste mundo. A fé é fruto de uma mentalidade de Cristo em nós. Diga comigo, sem a mente de Cristo, é impossível acessar uma fé que agrada a Deus. E muitas vezes esse é o nosso problema,
Porque às vezes nós queremos dar aula de fé, discipular de fé, ensinar sobre fé, mas a mente é uma mente mundana, Gustavo. Aí não adianta, porque a fé é um resultado de uma mente de Cristo. A fé é resultado de uma mente transformada no Espírito, pelo Espírito. A fé não é uma obra da carne, irmão. A compreensão da bondade também. Porque Deus é Espírito, e para eu entender que a bondade de Deus, de um Deus que é Espírito, eu preciso me mover no Espírito, pelo Espírito. Nós nunca vamos entender profundamente a bondade de Deus, partindo de um nível meramente intelectual e carnal. Porque nós estamos conversando numa frequência espiritual. Você sabe que você é dividido em corpo, alma e espírito. Tem hora que você conversa na frequência do corpo. Tem hora que você conversa na frequência da alma. E tem momentos que você precisa conversar na frequência do espírito. Qual é o nosso problema? A gente falha nisso muitas vezes. Conversamos na frequência do corpo. Sentimos um ao outro. Olhamos um ao outro. Conversamos na frequência da alma. Que luta, que dificuldade, que não sei o que lá. Que chuva, que sol, que frio. Que calor, que alegria, que tristeza, que dará. Nós temos dificuldade de conversar na frequência do Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos cure nessa noite. Nos cure nessa noite. E nos ensine a conversar na frequência do Espírito. Nos ensine a conversar na frequência do Espírito. Essa, antes de tudo, é uma casa espiritual. Antes de tudo, essa é uma casa espiritual. Antes de ser a casa do shape, a casa do acolhimento, a casa da alegria, a casa do barulho, a casa da festa, é uma casa espiritual. E aqueles que aqui estão precisam adentrar com uma mentalidade espiritual em primeiro lugar. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Não adianta nós insistirmos em discipular, ensinar sobre bondade para aquele que está com a mentalidade carnal. Diga comigo, a mente da carne nunca vai entender que Deus é bom, que o Pai é bom, que alguém é bom. Na mente da carne todo mundo é ruim. E todo mundo está contra mim. E todo mundo está contra nós. E todo o sistema. E só você é bom. Olha a mente da carne. Na mente da carne, só você é bom. Cutuca o amiguinho do lado e fala, você é mais maduro do que isso, eu tenho certeza. Amém? Você é mais maduro do que isso, eu tenho certeza disso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Agora, na mente da carne, é isso que acontece. É isso que acontece. Alguns irmãos aqui estão com situação na justiça. E deixa eu dar um toque para você do fundo do meu coração. O juiz que vai bater o martelo no seu caso, ele opera na mente da carne. Não espere bondade de quem opera com a mente da carne. Em nome de Jesus. É bobagem. Porque quem opera com a mente da carne vai te responder com a frequência da carne. E a carne não é boa. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Espere bondade de Deus. Peça para Deus operar através deste homem. Não espere bondade da mente desse homem, porque esse homem opera na mente da carne e está tudo bem. A vida é assim. Agora, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, pode tomar a mente deste homem e fazer este homem operar a sua bondade para a sua vida. Pare de esperar a bondade de quem opera com a mente da carne. É bobagem, é infantilidade, é criancice. Vamos amadurecer. Porque a mente da carne não é boa. Nunca foi boa. E nunca será boa. Você espera que alguém haja com bondade com você? Deixa eu alertar você. Só Deus pode fazer isso. Porque só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só que nós, na nossa imaturidade, estamos esperando bondade de quem opera pela carne. Não vai dar. Não vai dar. Nós estamos esperando bondade de quem opera a partir do pecado, de quem opera a partir das trevas. Não vai dar, porque a bondade é um caráter do divino. A bondade é uma frequência do Espírito. Amém, irmão?
A bondade é algo do céu, não é algo da terra. Por isso que o salmista está dizendo, eu não desmaiei, porque eu creio que eu verei a bondade operando na terra dos viventes. Lembra, irmão? Eu verei a bondade operando na terra dos viventes. Agora, sobre isso você pode crer, deve crer, acessar, profetizar, declarar, esperar, se firmar, se fixar, porque nós veremos a bondade de Deus operando na terra dos viventes, no hospital dos viventes, em nome de Jesus, amém? Dos médicos, entre os médicos dos viventes, no fórum, no jurídico, no juiz, nós veremos, na empresa, na participação de lucro, aonde for, eu verei a bondade de Deus operando através das pessoas. Diga comigo, mas a bondade é de Deus. Continua sendo de Deus. Olha esse texto, Romanos 12, 2. O que diz ali? Você conhece, mas eu quero te mostrar isso. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, transformar, renovar a mente. Amigo, só que isso aqui tem muitas vezes, tem gente que busca isso aqui meramente para um refrigério. Gente, não é sobre refrigério que estamos falando. Não é sobre um descanso, não é sobre um momento legal. Nós estamos falando sobre buscar, transformar a minha mente carnal na mente de Cristo, irmão. A mente que enxerga o que é bom, perfeito e agradável é a mente de Cristo, não é a mente da terra, não é a mente da carne, não é a mente do pecado. Qual é o problema? Que muitas vezes nós estamos tentando renovar, transformar a mente da carne. A gente faz essa oração, a gente parte de um princípio carnal e a gente termina carnal. Não vai dar, porque não é sobre renovar uma mente carnal, é sobre tirar uma mente carnal e receber uma mente que move pelo Espírito. Por quê? Porque vai enxergar a vontade que é boa. Opa, já não é a vontade dessa terra. Vai enxergar a vontade que é perfeita. Opa, nessa terra já não tem coisa perfeita. Vai enxergar a vontade que é agradável. Por que muitas vezes a gente não consegue viver a realidade desse texto? Porque nós estamos tentando renovar a mentalidade da carne. Primeira coisa é transformar, irmão. É transformar. Transformar para não pensar como o mundo pensa, como a carne pensa, como a terra pensa. Transformar para pensar como Cristo pensa. Transformar para ter uma mente espiritual. Diga comigo, e a mente espiritual alcançará o entendimento do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. A mente espiritual alcançará este entendimento. É bobagem, irmão, tentar renovar a mente esperando as coisas dessa terra. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão buscando renovo nas coisas dessa terra. Ela busca renovo fazendo uma autoafirmação, dizendo, mas ele vai me pagar sim. Ele me deve, ele vai me pagar. Eu estou renovando a minha mente. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. Ele vai me pagar. Fala para quem está do seu lado, não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. Eu creio. Tem gente que fica assim, não, vai dar certo aquele emprego, vai dar certo aquela porta, vai dar certo aquela entrevista. Irmão, isso é positivismo. Eu vou comprar aquele carro, ele tem print de todos os carros, está salvo, está favoritado em todo quanto é lugar. Eu quero aquela promoção. Irmão, pare de esperar coisa boa de homem que não tem Deus. Pare de esperar coisa boa de homem que não tem Deus. Fala para quem está do seu lado, espere coisa boa só de Deus, irmão. Espere coisa boa só de Deus. Espere coisa boa só de Deus. Agora, Deus pode operar na vida desse seu homem aí e começar a liberar coisa boa também através de você. Mas é Deus operando. É Deus operando. É Ele. É tudo por Ele. É através dEle. Em nome de Jesus. Diga comigo, o padrão de transformação é a mente de Cristo. Aleluia. É uma mente transformada na mente de Cristo. É uma mente renovada na mente de Cristo. Sabe o que acontece com uma pessoa que acessa esse nível? Agora ela se torna extremamente corajosa. Porque ela tem a mente de Cristo. E Cristo só teme a Deus, não teme aos homens. Se tem alguém aqui que tem medo demasiado, eu quero te falar, é provável que você esteja operando na mente da carne. E a mente da carne é medrosa mesmo.
Agora, a mente do Espírito não teme nada dessa terra. A mente de Cristo não tem medo dos homens. A mente do Espírito, a mente de Cristo só teme a Deus. Só teme a Deus, irmão. Só teme a Deus. Tem tanta gente com medo nessa terra, irmãos. E uns medo assim estranho. Tem gente que tem uns medo que acha que vai resolver o medo dele com um acréscimo de R$ 200 na conta. Não, porque eu vou receber uma promoção. Quanto? 212. Irmão, se você é esse, eu vou te falar, não vai mudar nada na sua vida, 212. Desculpa ser tão sincero assim com você. Porque eu vou ter um acréscimo de 2.000. Olha! Daqui a pouco você está gastando 4, cara, e o 2.000 não mudou nada na sua vida. Quem já teve um primo assim, hein, Davi? Um primo, lá em Ponta Grossa, aqui não. Os paranaenses são meio loucos, né, Davi? Ei, piazada lá, arrupia. Lá no Paraná. Mas aqui em Santa Catarina a galera é mais tranquila. Diga comigo, quem tem a mente de Cristo se torna alguém corajoso. Diga comigo, a mente de Cristo produz coragem. Diga comigo, quem está em Cristo confia na bondade e se torna corajoso. Irmão, nós estamos no ano da frutificação. Nós não vamos conseguir frutificar o fruto que Cristo deseja de nós sem coragem. Nós não vamos conseguir frutificar o fruto que Cristo espera de nós sem coragem. Não vamos. Coragem para orar mais, coragem para entregar mais, coragem para jejuar mais. Eu não sei se você sabe, mas hoje, essa igreja está, exatamente hoje, foi dado esse pontapé, essa igreja está aberta de domingo a domingo, 6 horas da manhã, para termos movimento de oração. Nós não vamos frutificar sem coragem. Você não vai frutificar o fruto que Deus quer se você não orar. Você não vai frutificar o fruto que Deus quer com a mentalidade da carne, com o jeitinho da carne, com os canais da carne. Você só vai frutificar o fruto que Deus quer estando ligado na videira. Jesus é a videira. Não há outra situação, irmão. É ilusão eu ficar profetizando frutificação. Vai ser o melhor ano da sua vida. E você não ora, você não jejua, você não vai além. É bobagem minha e é bobagem sua. Para! Se eu entendo que há uma palavra profética de frutificação, eu tenho que me colocar nesse solo para que essa frutificação ocorra. Em nome de Jesus. Qual solo é esse, pastor? O solo de Cristo. Solo onde a minha mente será uma mente do Espírito. Nós não vamos frutificar sem crer e sem entender a bondade. Nós não vamos frutificar sem fé. Nós não vamos frutificar sem a mente de Cristo. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Porque o fruto que nós queremos é um fruto que vem de Cristo Jesus. Jesus tinha a mente de Cristo. Diga assim, não sei se você sabia. E aí Jesus era um cara corajoso. Jesus era corajoso ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, muito mais que você pode imaginar, né? A Bíblia diz que para a menina, quando a menina estava morta, né? Ele toma pela mão e levanta a menina. Diga comigo assim, é proibido tocar num morto. Mas Jesus tem coragem. Diga comigo, por que você não falou? Fala comigo, é proibido tocar num morto. Mas Jesus tem coragem. Era proibido tocar num leproso. Diga comigo, mas Jesus tem a mente de Cristo. Jesus tem coragem. É proibido um judeu conversar com uma mulher samaritana, que tem 6 maridos, teve 6, está. Diga comigo, mas Jesus tem a mente de Cristo. E agora ele tem coragem. Olha o tanto de coisa proibida que Jesus fez. Por que Jesus fez coisa proibida? Por que Jesus fez coisa proibida? Que ele tem a mente de Cristo e ele tem coragem. Ele conhece a bondade de Deus profundamente. Ele não está preso na lei da morte, ele está preso na lei da vida. Ele quebra a lei da morte em prol da lei da vida.
Jesus conhecia a bondade de Deus. Eu sei que eu não posso tocar essa menina morta, mas eu preciso tocá-la para trazer de volta a vida. Quem que pode fazer isso, irmão? Aquele que entende a bondade, aquele que tem a mente de Cristo e aquele que agora tem coragem para fazer isso. Qual é o nosso problema? A gente opera com a mente da carne, irmão. Mas a lei diz que não pode. Ai, é verdade, vamos embora. Ainda bem que você lembrou, amiga. Pensa se você não lembra. Tem alguém para repreender essa mente em nome de Jesus? Tem alguém para repreender essa mente dessa amiga em nome de Jesus? Fala, eu não quero que a mente da carne opere em mim, nas minhas amigas, em quem está do meu lado, nos meus amigos. Eu quero mente de Cristo ao meu lado. Eu quero mente de Cristo ao meu lado. Eu quero mente da coragem ao meu lado. Em nome de Jesus. Diga comigo, homens de Deus. Homens com a mente de Cristo. Homens livres da lei. Homens corajosos. Homens que confiam na bondade, que conhecem a bondade. O profeta Eliseu foi muito corajoso. 2 Reis 4,18. Ele deitou 3 vezes sobre um menino morto. Ele deitou sobre um menino morto, mão com mão, boca com boca, nariz com nariz, olho com olho. Fala para quem está do seu lado, era proibido. Diga, era proibido. Era proibido. Mas no profeta operava o Espírito de Cristo. No profeta operava o Espírito de Deus. A mente do profeta não era a mente da carne, não era a mente do mundo. E o profeta fecha aquela porta e o profeta fica ali deitado, barriga com barriga, boca com boca. Nariz, quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Só porque senão nunca leu, John? Levanta a mão aí então, irmão. Quem já leu esse texto, irmão? Ah, tá, pelo menos 80% já leu. Diga comigo, era proibido. Mas o profeta operava na mente do Espírito, aleluia. O profeta não operava na mente da carne. O profeta operava na mente que conhece a bondade de Deus. Deus é bom, muito além do que eu posso imaginar. Esse não é o fim. Eu não aceito que esse é o fim. É tão proibido que a Gease, que é o moço do profeta, ele não manda fazer isso. O que o profeta mandou o menino fazer? Vamos ver quem é bom de Bíblia mesmo. Fica quieto. E foi isso que ele mandou fazer? Não, não foi isso. Erraram. O que o profeta mandou Gease fazer? O que o profeta pediu para o Gease? Gease, vá à frente, chegue lá. Não fale com ninguém pelo caminho, ponto para Pati, já merece R$10 no Pix, parabéns Pati. Na sequência, irmão, vocês têm que ler mais a Bíblia. Ele falou para o menino, pegue o cajado e toque no menino com o cajado. Porque não pode tocar no morto, é proibido. O menino era com a mente da carne. A mente da carne não pode fazer o que é proibido. Aí o menino volta e fala, eu tentei e não deu certo. Está lembrando? Está lembrando? Eu tentei, mas toque com o, porque é proibido tocar no morto. Toque com o cajado. Porque o menino opera com a mente da carne. Mas ele chega lá operando com a mente do Espírito. E ele deita em cima do menino. Boca com boca. E o texto diz que o menino começa a espirrar. Dá glória a Deus, irmão. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, Espírito Santo, eu quero operar na mente do Espírito. Eu não posso operar com a mente da carne. A mente da carne desiste e diz, não vai ter jeito. A mente da carne diz, Deus não é bom nada, Deus não pode operar nisso aqui. Deus abandonou a gente, mas a mente do Espírito diz, Ele é bom o tempo todo, Ele é melhor do que eu posso imaginar. Ele vai me perdoar que eu estou quebrando, infringindo essa lei, e Ele vai operar neste lugar. Mente do Espírito. Certa vez Davi estava numa guerra, 1 Samuel, versículo 21, e Davi chega na cidade de Nobe com os seus soldados, e ele chega até o templo, e o sacerdote era Aimeleque, e Davi fala para Aimeleque, Aimeleque, nós temos fome, eu e os jovens da Jocum temos fome. Essa galera come pra caramba, esse texto é para vocês, e não tinha o que comer. E Davi entra no templo e faz o quê? Só os alunos que estão chegando agora, me responde essa, o que Davi faz? Só os alunos que estão chegando agora. Vamos. Dançou uma dancinha.
Davi fala a Elimeleque, eu estou com os meus jovens e nós temos fome. Aí Elimeleque fala, eu não tenho pão. Eu não tenho pão. Mas tinha um pão quentinho no altar. Diga comigo, era proibido comer o pão do altar. Diga comigo, mas Davi opera com a mente do Espírito. E aí ele faz o que é proibido. Uau! Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E Davi vai até no altar, e Davi pega o pão, e todos eles comem o pão da propiciação, o pão da oferta, o pão que foi entregue. Irmãos, nós temos que passar a operar com a mente do Espírito, irmão. Muitos de nós, irmãos, estão sofrendo diariamente, porque estão operando com a mente da carne. E a mente da carne não acessa a bondade. Irmão, não é sobre ler a Bíblia. Eu estou falando com o sacerdote. Eu estou falando com Aimeleque. É o mestre da casa. É o dono do templo. É o protetor do saber. É o guardião da visão. É o que sabe tudo. Mas opera na mente da carne. E Davi diz, eu não opero pela lei da morte, eu opero pela lei da vida. Os meus meninos estão com fome, nós vamos comer esse pão. Por quê? Porque a mente é a mente do Espírito. Irmão, no texto do filho pródigo, os dois operam com a mente da carne. O que está fora diz, eu vou voltar para ser escravo. Diga comigo, mente da carne. E o que está dentro, está trabalhando igual um louco. E quando volta, não entende a bondade do pai. Diga comigo, mente da carne. Diga, 2 filhos, operando com a mente da carne. Ninguém sabe que o pai é bom. Ninguém sabe que o pai é bom. O filho que volta diz, o meu pai vai me colocar como um dos seus empregados, e pelo menos eu terei comida. Ele não sabe que o pai é bom, ele não sabe que o pai é melhor do que ele pode imaginar, porque quando ele chega, o pai coloca um anel, põe uma roupa, mata um boi, chama uma banda, faz uma festa, porque o pai é melhor do que você pode imaginar. E ele não sabia. E o filho que está em casa está dizendo, você nunca me deu um boi, nunca me deu um carneiro. E o pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Diga comigo, ele estava em casa, estava trabalhando para o pai, mas ele não sabia. Tem gente aqui dentro desse jeito, diga misericórdia, Jesus. Está em casa, está trabalhando para o pai, mas não sabe o nível da bondade do seu pai. Diga misericórdia, Jesus. Ore pela igreja, diga, Jesus, transforma a mente da igreja, transforma a mente, Deus, tira a mente da carne, nos leva a operar pela mente de Cristo, pela mente do Espírito. Jesus, faz isso no nosso meio, Pai, faz isso nessa noite, Pai. Não adianta saber que Deus é bom, sem entender que Deus é bom. Tira esse espírito de orfandade do nosso meio, Pai, quebra essa escravidão de filhos que vêm a esse altar e ficam dizendo, eu trabalho para ti, eu faço para ti, e agora você não está olhando para mim. Apenas adore ao Senhor na sua infinita bondade. Tudo que Deus faz é infinito, irmão. Ele é infinitamente bom, Ele é infinitamente santo, Ele é infinitamente magnífico, Ele é infinitamente poderoso, Ele é infinitamente, Ele é bom. Muito mais do que você pode imaginar. Irmão, se você não entender isso, você não pode operar em fé. Porque a premissa da fé é compreender a bondade. Se você olhar para um homem e dizer, este é mau, você não vai lá pedir um favor para ele. Mas se você olha para alguém e você diz, pô, esse cara é gente boa para caramba, ele é bonzinho. Você vai lá assim, porque você sabe que ele é bom. Se você olha para um homem e diz esse é mau, você fala assim, isso aí nem adianta. Não, bora. Nem adianta. É verdade ou não é verdade? Mas se você olha para alguém e compreende a bondade, o que você faz? Não, fala com ele. Tem essa cara de brabo assim, ó, mas o coração é molinho pra caramba. Ele e o Ademir.
Dá até medo ficar perto desses caras. Mas o coração é mole pra caramba. Só que se você não conhecer o nível de bondade, você não pede um favor. Diga, vamos mais profundo, Espírito Santo. Romanos 8, de 1 até o 9, presta atenção nesse texto. Só que eu não posso demorar muito, irmãos, com o telão. Eu preciso ler com maior fluência. Romanos 8, de 1 a 9. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que, irmão? Já não há condenação. Aonde que a condenação trabalha? Principalmente, irmão, na mente. Na mente, já não há condenação. O que mais provoca medo? O que mais provoca esse roubo de compreensão da bondade? A condenação. Quem que vem para condenar as pessoas, irmão? O inimigo, o diabo, irmão. E o texto começa dizendo, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode continuar. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida... A lei do Espírito da vida libertou você da antiga lei, que só falava sobre pecado e morte. Mata isso, mata aquilo, morra, sangue, sangue, sangue. A mente de Cristo agora vai entrar em você, porque a lei do Espírito e da vida libertou você do espírito da morte. Prossiga. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Diga comigo, Deus lei, o fez. Diga lei e carne. Continua, Deus o fez. Enviando o seu próprio Filho, Aleluia. em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Vamos. Nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Continua. Quem vive segundo a carne? Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus, não vai entender a bondade de Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Continua. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas glorifica do aí, Espírito. glorifica aí. Você não está sob o domínio da carne. Você não está sob o domínio da carne. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Para terminar, E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Ponto final. Ponto final. Não adianta falar de Cristo, não adianta pregar de Cristo, não adianta conhecer as Escrituras. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a... Irmão, qual tem sido o seu modus operandi? Você está operando como? Agora você entende por que Jesus, Eliseu, Davi eram tão corajosos? Por que eles quebraram, irmão, a lei? Porque a lei da vida é o que dominava sobre eles. Não era a lei da morte e do pecado. Amém? Por que eles fizeram o que era proibido? Não é porque eles eram rebeldes. Eu sou rebelde, eu vou deitar em cima desse menino morto. Não. Eles não são rebeldes. Eles não são rebeldes. Eles são tomados de uma nova aliança. Eles são tomados de uma nova lei. Eles são tomados de uma nova mente, em nome de Jesus, porque eles estavam livres da lei da morte. Eles já tinham recebido a lei da vida. Eles estavam em Cristo. O Espírito do Cristo estava neles. O Espírito de Deus estava operando neles. Essa é a mentalidade, um espírito, uma mentalidade no Espírito. Diga comigo, mentalidade no Espírito produz vida e paz. Deus é bom? Ele é muito melhor do que você imagina, irmão. Ele é muito melhor do que você imagina. Quem está escrevendo isso, irmão, é Paulo. Eu quero terminar lendo esse texto, Atos 27, de 13 a 26. Agora nós vamos ver Paulo na prática,
está terminando o Atos, está terminando a viagem missionária de Paulo. Paulo que prega sobre a mente de Cristo, sobre a transformação da mente. Vamos ver na prática agora como que Paulo age. Porque uma coisa é falar para os outros, e outra coisa é a prática do cara que está falando. Vamos ver, Paulo, Atos 27, do 13 ao 26. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Só um pouquinho, Paulo está indo para Roma, que ele vai se apresentar a César. E o que acontece? Uma forte tempestade. Diga comigo, tempestade, que vai arrebentar tudo. Vamos lá, continua a leitura. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Como que você acha que ficou o clima dentro desse navio? Pavor, o que mais? Vamos lá. Medo, o que mais? Desespero, desistência, desmaio. Não vai dar, gritaria. Sim ou não? Continua o texto, continua. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Deixaram o navio? Deixaram o navio? Diga comigo, perdido. À sorte. Descontrolado. Não tem mais o que fazer. Diga comigo, o navio está perdido. Mas Paulo não está. Diga comigo, o navio está perdido. Todo mundo dentro está perdido. Mas tem um cara que opera pela mente de Cristo. Tem um cara que opera pela mente do Espírito. Olha a sequência agora. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Começaram agora a desmontar o navio. Jogaram todas as cargas e agora começaram a desmontar o navio. Vai. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Perdemos toda a esperança de salvamento. Como é que estava o clima no navio? Desespero, terror, não vai dar. 3 dias sem ver o sol, irmão. 3 dias de tempestade. Já não tinha pão, já não tinha água, já não tinha comida. Jogado tudo fora, desmontando o navio. Mas tinha um homem que operava conforme aquilo que ele pregava. Vamos dar sequência. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem. Primeira coisa que o homem de Deus fala, tenham. Primeira coisa que ele fala, tenham. Só pode ter coragem quem está operando na mente de Cristo. Ei, olha essa situação, cara, você está doido? Está maluco, irmão? Nós estamos aqui só com a base do barco. Primeira coisa que a mente de Cristo fala, tenham coragem. Tenham coragem. Prossiga. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. O navio já era. O navio não tem o que fazer, mas a vida ninguém vai perder. Continua. Ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Só um pouquinho. Enquanto todo mundo está vendo trevas, o que a mente de Cristo está vendo? Olha para mim, irmão, olha para mim. Eu não sei por que você está olhando para outro lugar, irmão. Não sei por que você está olhando para outro lugar. Olha para mim, só um pouquinho. Enquanto todo mundo está dizendo, vou morrer, não vai dar, acabou. Tem um cara ali no meio daquilo tudo que está dizendo, ontem à noite, o anjo de Deus me visitou. Ontem à noite, enquanto todo mundo está pensando em morte, enquanto todo mundo está cultuando um naufrágio, o anjo de Deus me visitou. Porque o homem que tem a mente de Cristo, no meio da tempestade, ele pode ter um encontro com o espiritual, ele pode ter um encontro com o sobrenatural, ele pode ter um encontro com a bondade, mas ele precisa operar
pela mente do Espírito. Ontem à noite, um anjo me visitou, do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, e ele me disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Só um pouquinho. Paulo, não tenha medo. Há um propósito para essa viagem. Qual é o propósito? Paulo, você saiu de Jerusalém com um propósito. Diga comigo, Deus. Diga: a bondade de Deus sempre intervém naquele que tem um propósito. Paulo, é preciso que você chegue até César. Agora, e se você abandonar o propósito? E se você abandonar o seu propósito? A primeira fala do anjo: Paulo, tenha coragem. Paulo, não tenha medo. Paulo, você está no propósito. Você está enxergando tanto de problema que a gente causa por não compreender isso? Paulo, você não deixou o seu propósito. Vai, continua. Agora, Deus, por sua graça. O que é isso, irmão? Deus por sua bondade, Deus por sua graça. Está ali ou não? Deus por sua graça, continua, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Aleluia. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Deus vai prover alguma ilha e nós seremos arrastados para lá. E eu vou parar a leitura, mas o texto diz que 276 homens foram salvos naquele dia, porque um homem operava com a mente do Espírito. 276 homens foram salvos, porque um homem operava com a mente do Espírito. Paulo praticava o que ele ensinava. Paulo vivia o que ele pregava. O barco está à deriva, mas Paulo não. Diga isso comigo: o barco está perdido. Diga: mas Paulo não. Vamos, diga: o barco está perdido. Levante sua mão, diga: mas eu não. Diga: o mundo está perdido, mas eu não. A justiça no Brasil pode estar perdida, mas eu não. Muitas igrejas podem estar se perdendo, mas a minha não. O barco está perdido, mas eu não. Nós vamos parar em alguma ilha. Porque o anjo me visitou. Deus é bom. Paulo fala: na sua graça. Vamos voltar ao contexto comigo: treva, escuridão, desespero. E Paulo está dizendo: na sua graça. Hein, Cláudio? Na sua graça. É mais ou menos o Cláudio quando nós estamos passando por luta. Cláudio, quando nós estamos passando por luta, ele fala: não há nada que não se resolva. Não há nada que não se resolva. Vai dar tudo certo. Sim ou não? Quem já ouviu o Cláudio no momento de tensão? Não há nada que não se resolva. Vai dar tudo certo. Vamos orar. Não há nada que não se resolva. Paulo, tenha coragem. Não tenha medo. Você precisa ir até lá. O barco está perdido, mas você não. Agora, irmão, e se Paulo não estivesse operando nessa mentalidade? E se Paulo não estivesse operando com essa mentalidade? E
se Paulo estivesse distante da bondade, distante da graça, distante da comunicação do Espírito, porque você acha que ele viu esse anjo na carne, irmão? Ou ele viu esse anjo pelo Espírito? Como que ele viu esse anjo, meu irmão? A mente de Paulo é a mente de Cristo. Ele sabe que Deus é bom, muito além do que ele pode imaginar. Está convencido dessa palavra, irmão? Então vamos orar, eu não preciso falar mais nada. Jesus.